Agora é oficial, eu entreguei a minha dissertação. Olá pessoal, eu sou a Ana Lívia, esse aqui é o Pio e você tá no canal Você Só Dá Aula. E se você já acompanha aqui a gente há algum tempo, você deve ter notado que eu dei uma leve, assim, sumidinha. Bom, esse sumiço não foi à toa e na verdade tem tudo a ver com o vídeo de hoje. E caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, você caiu nesse vídeo de paraquedas, muito prazer, seja muito bem-vindo aqui. Mas só pra contextualizar, eu sou professora de Química e mestranda em Educação e Ciências, mas assim, por enquanto, porque em breve a gente vai mudar isso aí. Vou falar pro João, que é o editor aqui do canal, falar assim, meu filho, bora mudar esse trem aqui de mestranda pra mestre, porque eu tô aguentando mais. O vídeo de hoje, ele tem como intuito compartilhar um pouco da minha experiência de fazer um mestrado em um contexto extremamente atípico que foi durante a pandemia. E esse vídeo, gente, eu já vou adiantar aqui que ele tem um viés muito subjetivo, então eu tô falando aqui a minha experiência, a minha visão sobre tudo o que aconteceu até agora, né, durante o mestrado, e isso não significa que vá respingar em outras pessoas, não significa que o que eu vivi, você também vai viver. Mas, antes de eu te contar esse babado, você já sabe, né, se inscreve aqui embaixo no canal, que agora sim, toda semana tem vídeo novo, e já dá um like nesse vídeo, porque assim você me ajuda a divulgar para outras pessoas. Então bora lá! Não é novidade pra ninguém que eu emendei a minha graduação no mestrado. Já contei isso em um vídeo aqui do canal, inclusive tem uma playlist aqui, gente, só sobre mestrado. Se você tiver interesse, eu vou deixar ela aqui em cima. Bom, eu fiz um processo seletivo no ano de 2018, entrei no ano de 2019 e, a princípio, um mestrado, eles são 2 anos pra concluir. E, obviamente, você já deve ter percebido aí que alguma coisa deu errada, porque se entrou em 2018, né, 2021 ainda é mestranda, uai! Pois é, gente, não é fácil. Meu mestrado durou mais do que 2 anos em função da pandemia. E por que dessa demora? Vou explicar pra vocês assim por partes. Como que geralmente funciona um mestrado? Você tem 2 anos ali, sendo que o primeiro ano é destinado às disciplinas. Então você vai fazer as suas disciplinas, você tem carga horária de disciplinas obrigatórias, optativas, geralmente tem crédito de produção acadêmica, então você também tem que fazer essa produção, seja por meio de artigos, capítulo de livro, participação em eventos, enfim. E juntamente com isso, você também vai elaborando o seu projeto de mestrado. E sim, você tem que fazer um projeto de pesquisa, que é diferente do pré-projeto, que o pré-projeto é antes, né, do processo seletivo, quando você submete a sua inscrição, e isso também é diferente da dissertação em si. O projeto é aquilo que você fechou o martelo e falou assim, vai ser isso aqui que eu quero pesquisar. E cada programa funciona de um jeito. Na UFMG a gente não tem banca de qualificação, mas a gente tem que submeter esse projeto para um parecerista, ele vai ler o projeto e vai falar assim, ok, pode dar continuidade, esse projeto está adequado, está interessante, é relevante para a área. Por que eu tô contando isso? Porque o meu primeiro ano de mestrado foi um ano normal. Então eu fiz as disciplinas obrigatórias, construí o meu projeto de pesquisa com a previsão, né, para início, para fazer a coleta de dados, que a gente fala construção de dados, né, porque coleta dá a ideia que você vai no local e pega, e não, você constrói os dados na verdade. Tem um rolê assim pra gente ficar atento. E eu tinha marcado com a escola para fazer a minha intervenção em abril de 2020. Eu sentei com a minha orientadora, a gente ia ficar responsável por ministrar uma disciplina nessa escola de ensino fundamental. E essa escola que a gente combinou fazer a intervenção, ela tem um cunho mais assim, ela tem um viés mais desconstruído. Então, a grade curricular dela, ela é de ensino fundamental, mas a grade curricular dela é muito assim, é diferente do que a gente está acostumado. Os alunos têm uma carga horária obrigatória, mas eles também têm disciplinas que são ofertadas na escola que são optativas. Eles têm esses projetos e a escola me forneceu uma disciplina inteira, gente. Eu tinha, assim, quase 5 meses de aula com os meninos, uma vez na semana, e era um negócio, assim, interessantíssimo. Eu podia fazer, nossa, a gente planejou tanta coisa, porque no total iam dar mais de 15 aulas, se eu não me engano. Nossa, ia dar muita aula. Sentei com a minha orientadora, a gente planejou mais ou menos como que seria essa sequência didática, submeti o meu projeto falando disso, e até então tava tudo certo. Só que não. Bom, vocês já têm spoilers aí do que aconteceu em abril de 2020. A gente teve o lockdown, né? A gente viveu uma fase muito tensa de isolamento social, ninguém tava entendendo o que estava acontecendo, era uma fase de muito medo, então as escolas todas fecharam, sem previsão para abrir. E aí isso impactou, assim, totalmente na pesquisa. Então, assim, o que de fato aconteceu nesse período foi que em um momento que você já tinha tudo combinado, você já tinha submetido para comitê de ética, enfim, tudo assim, as coisas se desmoronaram em questão, assim, de segundos. Porque a gente passou por uma fase de incerteza e é uma coisa que não dependia de você. Esse momento específico, assim, da minha trajetória de mestrado, pra mim foi o mais difícil. Por quê?
você já tá na ansiedade de começar, você já tem tudo pronto, eu já tinha submetido o projeto, né, de pesquisa, já estava tudo certo, já estava acordado com a escola, já tinha submetido para o comitê de ética, porque quando você trabalha com pessoas vivas, né, tem que ter essa autorização do COEP. Então foi tudo, a gente foi criando uma expectativa e assim, foi exatamente isso, faltando 2 semanas para começar, a gente teve a notícia de que as escolas iam fechar por tempo indeterminado, então a gente ficou meio que assim, sem entender nada. E na minha visão, essa sensação foi muito ruim porque era algo que não dependia de mim. Eu não tinha controle sobre aquilo. Então, eu não tinha nem como planejar a pesquisa no futuro, porque eu não sabia o que ia acontecer, né? Você fica... E era um negócio assim, você sabe nem se você vai estar vivo amanhã, no dia seguinte. Como que você planeja uma pesquisa de mestrado, assim? As escolas não tinham previsão. E aí passou um mês, passou 2 meses, passaram 3 meses e as coisas, assim, não foram acontecendo. E esses meses, assim, que tudo ficou parado, eles foram muito frustrantes, porque, assim, a pesquisa que eu submeti era uma pesquisa que eu precisava de um olhar mais sensível para as interações na sala de aula, para as interações discursivas, de aluno entre aluno, aluno-professor, então eu precisava dessa dinâmica, assim. E o que a gente tinha observado é que algumas escolas particulares já tinham voltado com regime remoto, e ficou o questionamento, como que a gente vai promover essas interações em aulas remotas? Porque, assim, a escola, ela até então não tinha se pronunciado, porque é uma escola, ela é pública, então envolve outras questões, eles estavam fazendo toda uma preparação, mas a gente imaginou que até então entraria nessa tendência do ensino remoto emergencial. As particulares, elas deram um jeito antes, mas as públicas demoraram mais tempo. Basicamente, a gente sofreu antecipado, porque sabia que ia acontecer esse regime remoto emergencial e ficou esse questionamento, será que o que a gente propôs é possível fazer nesse ensino remoto? Será que a gente vai ter que mudar o tema da pesquisa? Mas e agora? O que a gente vai pesquisar? O que fazer? Eu levei esses sentimentos para minha orientadora e ela falou assim, Ana, a gente vai ter que tentar. Tenta, vamos ver os dados, muitas vezes a gente consegue tirar alguma coisa e assim, as pessoas que vão avaliar os trabalhos, né, as dissertações nesse período, eles vão ter que ser mais compreensíveis. Então a banca vai ter que ser mais compreensível, porque tá todo mundo na mesma situação. Então eu entendi que eu teria que aceitar essa situação, mas mesmo assim eu não consegui me planejar, porque a escola ainda não sabia como que ela ia prosseguir com essas aulas. E isso foi no final de agosto, gente. Eu recebi uma mensagem da escola, olha o tempo que a gente ficou assim, sem saber, né, nesse sentimento de angústia. Mas eu recebi a mensagem da escola falando que eles iriam retornar no regime remoto, emergencial, que eles estavam fornecendo esse suporte para os alunos, né, disponibilizando notebook para quem não tinha, enfim, eles estavam dando esse apoio todo. E foi um negócio assim tão bizarro, porque eu passei de mais de 15 aulas, né, presenciais, mais de 20 aulas presenciais, para 10 aulas remotas, sendo que apenas 3 aulas eram ao vivo, eram aulas síncronas. Gente, pensa no desespero da pessoa. E nessa sequência eu tinha que engajar os alunos, eu tinha que envolver eles na proposta que a gente estava fazendo, porque o meu trabalho, ele envolve representações. Então eu trabalho com uma abordagem que o aluno ele tem que construir suas próprias representações, fazer desenho e tal, construir moléculas em aplicativo, moléculas em 3D, a gente propôs tudo isso. Mas não é só fazer o desenho, a gente também tinha que oportunizar um espaço que eles discutissem, que eles refletissem, se aquela representação ficou adequada, o que a gente pode mudar, se você pudesse refazer, o que você alteraria no desenho. Então era todo um processo sim. Eu não sabia como é que eu ia fazer isso em 10 aulas, né? Sendo que a maioria era de forma assíncrona. Eu topei o desafio, mas eu tinha em mente que só ia ser possível se eu estruturasse muito bem uma sequência didática, se eu estruturasse caminhos ali que fossem assertivos e mais do que nunca eu ia ter que usar as tecnologias educacionais para me dar esse suporte. Passamos perrengue? Passamos perrengue, porque nossa, era cada coisa, a internet já caiu e o meu medo era não conseguir cumprir, porque eu só tinha essas 10 aulas. Então se alguma aula desse errado, eu não tinha, né, eu não podia errar, gente, era basicamente isso. E isso me deixa muito nervosa. E no final das contas deu tudo certo, eu fiz a intervenção, os dados, gente, surpreenderam a gente. Sério, a gente não imaginava que daria dados tão interessantes, discussões tão interessantes para fazer com a gravação dessas aulas. E nesse momento, como é que estava a minha escrita em relação à dissertação? Porque eu tinha ficado muito tempo assim, parada. Não tinha escrito muitas coisas, porque eu não sabia se de fato era aquilo que eu ia continuar pesquisando. Então isso me desmotivou muito, sabe?
Quando eu finalizei essa intervenção, a gente já tinha levantamento bibliográfico, ok, referenciais teóricos, ok, metodologia eu tinha enviado para minha orientadora, ela estava lá vendo os alqueires. Então assim, a gente estava na parte para começar a discutir os resultados. E aí veio a questão tempo, porque seguindo o cronograma normal do mestrado, eu teria até março de 2021 para defender. Só que a minha coleta, ela acabou em novembro, gente. 2 meses, né, basicamente, para você escrever, porque ainda tem que mandar com 1 mês de antecedência para a banca, tem que mandar para revisão. Impossível, missão impossível. Aí o programa se tocou que ninguém ia conseguir fazer isso e eles estenderam o prazo até dezembro de 2022. Na verdade, você tinha que pedir essa prorrogação e aí a gente teria até o final desse ano, né, pra se organizar e pra defender. Então, meu ano de 2021 foi basicamente reconstruindo o que eu tinha escrito na dissertação e escrevendo os resultados. Por quê? Porque eu tinha uma metodologia antiga, eu tive que mudar muitas coisas, né? Eu tive que incluir essa parte do contexto da pandemia, falar da dificuldade dos estudantes. Muita coisa a gente teve que reformular ali para fazer sentido, né? Para ser um texto assim, bem embasado. E paralelo a isso, vivendo toda essa incerteza de pandemia, de não tem vacina, quando que vai ter, como é que vai ser o futuro, será que as aulas vão voltar? Você sabe o que eu tô falando, porque você também viveu esse contexto aí de isolamento e o mestrado em si, a experiência de você escrever a dissertação é um processo, é uma jornada de autoconhecimento. Por quê? Porque a escrita, ela é solitária. E não é fácil, gente, é um processo doloroso porque é você e você mesmo. E não é todo mundo que está preparado para lidar com a própria companhia. Além disso, no mestrado você tem uma certa autonomia, então você vai estipular os horários. Quantas horas por dia você vai se dedicar para sua dissertação, como que você vai fazer, que dia que você vai fazer o quê. Você vai se organizar. Tem muitos orientadores que vão acompanhando esse processo. A minha orientadora, ela me deu mais liberdade para fazer isso. Então ela sempre pergunta, ela fala, Ana, tudo bem, se precisar de alguma dúvida, me procura. Mas ela me deu esse espaço e eu fui me organizando em relação a isso, fui tentando me organizar. Mas é uma carga, assim, emocional, você fica abalado, gente. Nossa, é muito complicado, porque você tem esse peso, você tem uma data que você tem que defender. Então, você não pode parar, sabe? Você tem que se organizar ali para defender nessa data. E olhando hoje para trás, as pessoas que mais me ajudaram nesse processo de escrita foram aquelas que entendiam o que eu estava passando. No caso, a minha orientadora, porque ela também estava orientando outras pessoas que estavam na mesma situação, minhas amigas do mestrado, e vocês também me ajudaram, que por um lado eu estava vivendo uma rotina mais isolada, já tinha um isolamento social, mas eu estava me isolando para fazer esse trabalho. Mas, por outro lado, eu também tinha essa relação aqui, né, com o meu trabalho nas redes sociais, oportunizando essas trocas. Então, eu recebi várias mensagens do pessoal falando, a gente tá juntos, né? Tô na mesma, tô passando por isso, tô sentindo isso. A gente formou um grupo de apoio, então eu sou muito grata por vocês que tiveram que me acompanharam durante essa jornada aí do mestrado. Ai, mas Ana e sua família, né? E o Luca, gente, eles também ajudaram, eles tiveram uma parcela, só que é difícil quando a pessoa não vive o contexto que você vive. É difícil ela entender pelo que você está passando. Então, por exemplo, o Luca, ele vive em outra realidade, ele não tem essa familiaridade com o mundo acadêmico. Ele trabalha com empresa, da mesma forma que ele tem os problemas dele, né, na empresa. Eu tenho dificuldade para entender muitas vezes o que ele está passando, porque eu não vivo aquilo. Mas isso não significa que um não apoie o outro, né? A gente tá lá se apoiando, estamos juntos, assim como minha família, minha mãe, enfim. Mas é difícil, né? São outras realidades, muitas vezes eles não entendem aquilo que a gente está sentindo. E foi esse processo todo que me fez atrasar quase um ano, assim, porque era para eu defender até início, né, desse ano, de 2021, e a minha defesa agora tá marcada para final de novembro, então deu um espaço bom. Eu acho que cada um tem que seguir, tem que respeitar o seu tempo. Tem colegas minhas no mestrado que defenderam antes e tudo bem. Teve uma que doida, a Dani, já falei dela no vídeo. A Dani foi fazer o doutorado, então ela teve que defender assim super rápido. As pessoas têm tempos diferentes e tá tudo bem. Eu acho que o importante não é você se comparar com outra, é você respeitar
o seu tempo. Então, se eu pudesse te dar uma orientação, se eu pudesse voltar no tempo para falar uma coisa para mim, era sobre essa parte do respeito com você mesmo. E quando você se respeita, isso acaba impactando diretamente na sua produtividade. Porque a tendência é a gente falar, meu Deus, eu preciso escrever, hoje eu vou escrever. Aí você senta na mesa, abre o computador e não sai nada, não sai uma linha, não sai nada, acontece. O que as pessoas costumam fazer? Forçar, assim, não, eu vou ficar aqui até sair um parágrafo. Hoje um parágrafo sai. E esse forçar, ele não é saudável. Quando você faz isso, no dia seguinte, geralmente você também fica nessa vibe, nossa, cansada, né? Tipo, destruído. Então, o que eu aprendi no mestrado é tentar manter uma constância e respeitar. No Instagram eu sempre compartilho, eu fiz uma adaptação no método Pomodoro. Então o que eu fazia? Eu sentava, falava assim, hoje eu vou fazer uma caixinha de tempo, que ela compunha 40 minutos de escrita, 20 minutos de pausa e 40 minutos de escrita. Essa era uma caixinha. A minha meta era fazer uma caixinha por dia. Então todo dia eu tinha esse tempo, um tempo pequeno se você for pensar, um dia que tem 24 horas, né? É um tempo assim, restrito para fazer a minha dissertação. Por quê? Quando a gente estipula tempo, quando a gente tem essa escassez de tempo, a gente costuma dar mais valor para aquilo. Então, geralmente, eu conseguia todo dia fazer essa caixinha. Tinha dias, gente, que eu estava no auge da minha produção, que saía mais. Então, eu conseguia ficar um tempo maior fazendo a dissertação, claro, até o meu limite. Tinha dias que era uma caixinha assim e só. Uma caixinha era o suficiente, eu não conseguia escrever mais nada. O que você faz nesses dias? Você chora, você fica frustrado? Não, você aceita, você entende aquilo. Se der pra você fazer outra coisa, né? Às vezes você faz um trabalho assim mais manual, formata aí a BNT, faz outra coisa no seu trabalho, mas não tenta forçar uma situação que você já viu que não vai acontecer. E como eu falei, isso foi uma adaptação do método Pomodoro. Não significa, gente, que esse tempo aqui vai funcionar pra você. O que eu sugiro? Vai indo aos poucos. Começa aí com 10 minutos, com 5 minutos. Aumenta aí depois para 20, 25. Quando você chegar no tempo que você falar, esse tempo aqui é o suficiente, aí você mantém essa constância. Não existe regra, cada um vai funcionar de um jeito, mas não deixe de tentar, não deixe de escrever, de se comprometer, porque depois, no final, fica muito apertado, que foi o que aconteceu comigo. No início da escrita, principalmente em 2020, eu forçava muito. E eu ficava muito frustrada. Então tiveram dias que eu não conseguia fazer nada. Às vezes semana eu não conseguia pegar, não queria nem olhar pro meu trabalho, porque eu ficava muito frustrada, porque não saía as coisas. E acabou que esse tempo que eu deixei de dedicar, eu senti falta dele agora no final. Porque você tem que considerar que não é só escrever o texto. Você tem que escrever, você manda pra pessoa que te orienta, ela vai ver, vai fazer, sugerir alterações, vai te devolver, você tem que fazer essas alterações. Enfim, esse processo vai e volta. E no finalzinho, assim, depende do programa, viu, gente? Mas é esperado que você mande isso pra revisão, pelo menos a revisão textual. Na UFMG a gente tem que revisar a BNT também. Aí caro, gente, depois eu conto esse babado em outro vídeo. Mas a revisão também vai demandar um tempo. Pelo menos aí 2 semanas vai ficar revisando, dependendo da quantidade de páginas que tem. E você também tem que mandar para a banca. E a banca você manda com pelo menos 20 dias de antecedência. Então olha aí o período. Você tem que acabar a sua dissertação bem antes. Você não pode contar que você vai acabar perto da data de defender. Não, você tem que considerar pelo menos um mês aí antes de finalizar isso tudo. Então essa correria, essa pressão fez com que eu tivesse que dedicar o meu tempo inteiro para a execução do meu trabalho, para de fato finalizar e entregar a minha dissertação. Eu agora estou no momento que eu entreguei para revisão. Então assim, gente, tá nos 45 do segundo, porque agora também não falta muita coisa. Ele vai me devolver o texto com as sugestões, né, com as correções. Eu vou fazer essas correções e em seguida eu já vou mandar pra banca. E isso está programado na primeira semana de novembro. Então assim, já tá rolando, sabe? Agora já o mais pesado, o grosso já foi. E o que eu falo na minha experiência, assim, de fazer um mestrado nessas situações, nessas condições de pandemia, gente, foi complicado, não foi fácil. Eu arrependo de ter emendado isso com a graduação. Eu senti falta de ter tirado um tempo pra mim, porque a graduação já não foi fácil. Emendar com o mestrado também é complicado. Então eu senti falta desse tempo. Se eu pudesse voltar, talvez eu não faria. E agora, o que eu vejo assim de perspectivas futuras, quem quer fazer um mestrado talvez no ano que vem, também é um cenário muito incerto, que você não sabe o que vai ser, como é que vai estar a educação. Mas esse vídeo não é pra te desanimar, é pra te mostrar que você não tá sozinho. Todo mundo tá vivendo esse mesmo contexto. Então,
tenha clareza, tenha organização, alinhe suas expectativas, saiba que você está vivendo um contexto atípico, veja o que é possível, trace caminhos diferentes, trace, se você vai fazer principalmente sua intervenção em sala de aula, pense em um contexto de aulas presenciais, pense em um contexto de aulas remotas, pense num contexto de aulas híbridas. Veja se é possível seguir esses caminhos. E assim, gente, no mais, eu desejo muito sucesso pra você. As coisas vão se ajeitando e quando tem que acontecer, acontece. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu acredito na importância da gente trocar aqui, oportunizar esses espaços para compartilhar experiências. Se você tá pensando em fazer mestrado no ano que vem, ou então em um futuro próximo, não fique preocupado, assim, não fique ansioso, porque realmente é muita informação, sabe? Faz parte do processo se sentir assim, mas no final tudo dá certo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo, ó, vou botar o Pio pra responder todo mundo, ou então você pode me mandar sua pergunta lá no Instagram, no @vocêsodaaula. Eu tô abrindo lives periódicas lá no Insta de tira dúvidas só com foco em mestrado, então se você tem alguma dúvida, quer fazer essas trocas ao vivo, é só acompanhar a programação que vai ser um prazer te receber lá. Oh, que doideira, gente, ó, já quer ir embora. Então a gente vai ficando por aqui, ó, um beijo e até o próximo vídeo.